Então, eu tenho pensado, gente, é, sobre a espiritualidade, que a gente conversa tanto sobre espiritualidade, e não só a gente, né? É o assunto do momento, né? E quantos canais tem, né? No YouTube, em outras redes também, que o assunto é sobre espiritualidade, despertar da consciência, expansão da consciência. Quantas postagens a gente vê, né? Mensagens lindíssimas e que a gente lê e que toca no coração, mas alguns vão refletir a respeito, outros depois nem vão lembrar que leram sobre aquilo, né? Enfim, cada um vai dentro aí do seu processo, né? Da sua caminhada. Mas eu me refiro agora a quem está no trabalho efetivo, tá? De expansão da sua consciência e que fale, que pratica o autoconhecimento e que tem consciência da imortalidade da alma e que pensa, né, muito a respeito disso e que de certa forma já direciona a sua vida aqui nesse sentido, com esse paradigma de vida, né? Só que todo ponto tem o seu contraponto, né? Tudo tem dois polos, como já dizia Hermes Trismegisto, né? E então, eu tenho pensado, eu tenho refletido bastante, onde foi parar aquela fé da entrega, aquela fé que você considera que há algo maior que você, que esse algo maior que você está no comando de tudo. E então a gente trabalha a espiritualidade, show, beleza, isso é maravilhoso. Trabalharmos a nossa espiritualidade, a consciência de que o reino dos céus está dentro de nós. E Jesus falou tanto no reino dos céus, né? Que Deus está dentro de nós. Mas vamos refletir juntos. Deus está em nós, mas nós somos fractais divinos. Nós não somos Ele. E quando Jesus disse: Vós sois deuses, se quiseres, podereis fazer coisas mais grandiosas do que eu. Mostrou até aí que ele passou por um processo evolutivo, né? Como a gente já sabe, como a gente já conversou sobre isso várias vezes. Só que assim, ele é um irmão muito, muito, muito mais velho que a gente, entendeu? E então, assim, onde ele já chegou, nós estamos ainda muito distante, tá? Mas, pois bem, quando ele disse isso, não se referiu a de que nós somos o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Que nós somos criaturas. Há o Criador e nós somos as criaturas. Se referiu a que somos deuses, vamos colocar esses deuses com D minúsculo. Se referia a quê? Ao poder da fé, que com a fé, com a força do pensamento e da emoção vivida, porque nós já conversamos, né, que não adianta pensamento positivo, isso não é fé. É você sentir aquilo que você deseja como que já aconteceu. Você tem um comportamento mental de que aquilo já aconteceu. E então, esse é o seu poder. E então, lembrando agora que já pega um gancho com isso, que ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, né? Basta a cada dia o seu mal. Também disse, né? Os passarinhos do céu não ceifam nem colhem, né? Acaso são menores do que os passarinhos? Ou seja, a gente que está fazendo, trabalhando, executando uma existência para se alcançar algo, né? Nessa vivência,
não ficaremos sem receber daquilo a que a gente se propõe a realizar, certo? E então, quando eu vou analisar tudo isso junto, eu vejo assim: Jesus se referiu, com todas essas mensagens, que nós podemos realizar coisas grandiosas, como a cura, né? Como a cura que ele realizou, como ele determinou que seus apóstolos, né, saíssem e curassem as pessoas, entendeu? Mas não que somos o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, esse que é inconcebível, que não tem como a gente conceber, né? Então, quando diz ele está em nós, está dizendo que somos fagulhas divinas, somos fractais divinos. E então eu pego tudo isso e faço uma reflexão sobre uma fé religiosa. Aquela que, o que é que eu chamo de fé religiosa? Aquela em que, mesmo você já estando consciente desse trabalho de espiritualidade que você vem realizando, de expansão da sua consciência, onde está aquele momento de oração? Aquele momento que você se curva e não necessariamente fisicamente curvar seu corpo ou ficar de joelhos, tá? Mas você se curva mentalmente, emocionalmente, de alma. Você curva sua alma num gesto de humildade diante daquele que é o maior de tudo. E ali você se entregar, conversar, pedir. Porque as orações, elas podem ter vários sentidos. A oração de agradecimento, a oração que você pede para alcançar uma graça. Inclusive, tem no livro de André Luiz, né, por Chico Xavier, e não vou lembrar qual livro, que menciona de mensageiros divinos, né, que são encarregados da avaliação dos pedidos. Vamos dizer assim, em palavras práticas, como se anotassem os pedidos e ali nos centros religiosos, porque eles estão em todos os lugares, né? Os espíritos não são espíritas, nem umbandistas. Eles são espíritos livres e que vão atuar, cada um dentro de uma atividade que corresponda, né, ao que significa para ele. E então vamos ter aqueles espíritos que vão trabalhar na Umbanda, temos aqueles espíritos que vão trabalhar no espiritismo, né? E que trabalha às vezes nos dois ao mesmo tempo. Temos aqueles espíritos que estão em todos os lugares, nos centros religiosos. E então André Luiz se refere a de que tem espíritos, né, divinos encarregados de acolher aquelas orações, aqueles pedidos que são realizados naqueles centros religiosos. E penso que isso também se dá se você faz uma oração sozinha na sua casa, no seu cantinho, com sua imagenzinha para quem gosta de imagem. Há uma crítica, né, principalmente do espiritismo, em cima disso, sobre a imagem, sobre o acender a vela. Eu mesma, né, já tive época de não criticar, mas achar que era desnecessário. E aí a gente vai amadurecendo e hoje eu vejo que muitas vezes a pessoa precisa daquele elemento como um direcionador do seu pensamento, da sua mente, para que ele não desvie seu pensamento naquele momento de oração. E isso não diminui o seu momento com Deus.
Então, não precisa de críticas para quem acende uma vela, para quem faz uma oração diante de uma imagem, para quem tem um quadro, né, uma imagem, por exemplo, de Jesus na sua casa ou de um santo, né? Agora, alguns espíritas fazem essas críticas, mas nas próprias casas espíritas tem quadros enormes lá de Bezerra de Menezes, de Francisco de Assis, Chico Xavier, do próprio Jesus, e isso são imagens, né? Aí diz: "Ah, mas a gente não faz orações diante dessas imagens", né? Mas tem ali a representação do que se está falando, da atividade que está sendo realizada naquele momento. Então, quando se fala em Bezerra de Menezes, está ali o quadro de Bezerra de Menezes. E isso sim condiciona a mente das pessoas. Ajuda, ajuda na elevação do pensamento. Não ajuda? Ajuda. Entendeu? E então eu tenho refletido muito a respeito de onde foi parar, em que momento deixamos de realizar aquele momento de uma prática dessa fé que eu chamo de religiosa, ou seja, de ter uma religiosidade. E não somente de estarmos trabalhando técnicas de meditação, né, do autoconhecimento. E quando eu digo só, não estou diminuindo a importância disso, porque lá no canal mesmo nós temos mais de 100 vídeos, dividido, né, entre vídeos e áudios, falando de autoconhecimento, de expansão da consciência, né, de todo esse trabalho interno, tá? Então, não estou diminuindo. Isso é de suma importância e é necessário a trabalhar a espiritualidade. O que é trabalhar a espiritualidade? É trabalhar a nossa essência. A nossa essência. Me refiro a um momento em que você pega essa essência e vai a um encontro com o sagrado. Não como se ele estivesse fora de você, mesmo tendo conhecimento que ele está ali em você, mas ele também não está em tudo. Ele também não está no universo, nas galáxias, em todos os planetas, na nossa natureza aqui? Então, vendo por esse lado, ele também está fora de nós. Ele está em nós e ele também está fora de nós. E então, quando você vai buscar o sagrado, seja no momento, você está ali sozinho no seu quarto e que você tem a necessidade de acender uma vela, está trabalhando o elemento fogo. Ele não está em tudo. Deus está em todos os elementos que compõem a natureza. A terra, a água, o ar, o fogo. Estamos conectados com o Deus em nós e com o Deus que está fora de nós, que está em tudo. E então, qual seria o problema disso? Entendo que nenhum. Você está se conectando com Deus. E a importância, a que chamo a atenção disso agora, do querer ter trazido esse tema, é que a gente trabalhe o sagrado em nós. Que a gente se conecte com o sagrado. Que trabalhe a religiosidade. Que trabalhe a oração. Que trabalhe com o poder da oração. Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso. E quantos que nesse trabalho de espiritualidade, de expansão da consciência, de só trabalhar com técnicas, só trabalhar com como devo realizar tal coisa,
para me curar de tal trauma. Um exemplo, né? E então a gente aprende isso, e que é louvável, né? Mas já experimentou a oração para a cura daquele seu trauma? Já experimentou curvar sua alma diante deste que é maior que todos, maior que tudo? Curvar-se diante dele e falar: Pai, mãe, que é pai e mãe, eu estou aqui, me entregando inteiramente a vós. Vós que sois o Senhor e Senhora de tudo, que olhai por mim. Me cura desta dor que maltrata a minha alma. Me cura dessa dor que me impede de que eu realize os propósitos da minha existência. Pai, eu estou te pedindo esta cura porque eu não estou conseguindo sozinha. E eu me curvo diante de ti e te peço por misericórdia, cura-me, Senhor. E quando a gente se permite a um momento assim, nós realizamos um trabalho energético exponencial, altamente potente. E é essa energia, é com essa energia mesmo que nós seremos tratados. Porque é a energia da fusão, houve uma fusão entre você e ele neste ato de entrega. Por isso que muitas pessoas se emocionam, né? Choram, porque essa entrega, ela é forte. Você se sente amado, você se sente acolhido. E a sua espiritualidade, agora falando no sentido de seus mentores, estarão neste momento te acompanhando nessa prece. Não olhando o que você está falando, não prestando atenção ao que você está fazendo, mas orando junto com você. E isso é lindo demais. Isso é poderoso demais. Então, a reflexão que eu quis trazer hoje para a gente é sobre essa fé religiosa, de que trabalhemos a nossa espiritualidade, mas não percamos a humildade de nos entregarmos àquele que é maior que tudo. Porque, embora ele esteja em nós, nós não somos ele. Ele é maior que tudo. E agora pensem comigo. Quando se fala em fé, que fé é aquela certeza dentro de você, é o não duvidar, como Jesus disse, se não duvidares, direis a este monte, né? Se tiveres fé, foi assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma poeirinha, né? E se não duvidares, direis a este monte, transporta-te daqui para acolá, e ele irá, e assim será. Isso pelo poder da fé. Então, a fé é essa certeza, e na certeza não cabe dúvidas. Agora, eu quero que a gente reflita sobre uma coisa. Quando pensamos, quando estamos acreditando que não estamos bem, que não estamos bem acompanhados espiritualmente, que acreditamos que alguém fez um trabalho para a gente, porque está tudo dando errado. Veja que a gente tem mais fé no mal do que
no que é maior que tudo. Dia a dia, a gente acredita mais no mal do que em Deus. Dia a dia, isso todos os dias. Sempre tem uma pontinha ali, uma coisinha acolá, que faz com que a gente acredite mais no mal do que em Deus. E quando a gente está nessa fusão com Deus, não significa que estejamos, que vamos viver invigilantes, né? Invigilantes. Porque, sim, há pessoas de má índole, há pessoas com desvio de caráter, há pessoas que não trabalham sua espiritualidade nem sua fé religiosa. Mas isso não significa que vamos viver num estado de defesa o tempo todo e dando poder a este mal. Porque muitas vezes, quando somos atingidos por ele, é porque demos a ele o poder energético, para que ele nos acessasse. Certo, gente? Então, quis trazer essa reflexão hoje sobre a entrega a Deus, sobre a fé religiosa, que a gente pense sobre isso. Se a gente tem realizado o momento da entrega, se a gente não precisa cultivar este hábito de um encontro com Deus diariamente. É ter aquele momento só seu, que naquele momento você vai se entregar a Deus, conversar com Deus, unir-se a Deus e deixar que Ele se derrame inteiramente em vós. E que sua vida seja banhada de Deus. Agora, gente, veja bem, eu até me emocionei quando estava falando, né, sobre isso, desse momento dessa entrega, porque realmente emociona a gente. Agora, a gente precisa compreender uma coisa, que quando estamos falando dessa fé religiosa, que sou eu que chamo de fé religiosa, tá? Precisamos ter em mente que não tem nada a ver com a fé cega, com a fé da religião, das religiões, dos fundamentos religiosos, né? Do fundamentalismo religioso, e não dos fundamentos, do fundamentalismo que causa o quê? A intolerância religiosa, né? Que é aquela fé cega. Não estamos falando dessa fé. Estamos falando do momento de unidade entre nós e Deus, entre fazer uso de um poder que a gente tem, que é o poder da oração, né? Junto ao trabalho de espiritualidade, de expansão da consciência, que nos dá uma fé raciocinada. Então, de um lado, a gente vai ter uma fé raciocinada, que nós sabemos da lei de causa e efeito, né? Que no popular é a lei de retorno, que nós sabemos que nós não somos vítimas de ninguém, somos vítimas de nós mesmos, que nós que atraímos, nós que criamos a nossa realidade com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, né? Com os conteúdos que estão no inconsciente. E quando a gente não pratica o autoconhecimento para integrar essas sombras, para trabalhar com essas sombras e integrá-las ao consciente, e então a gente se desenvolver, né? Tudo isso é uma fé raciocinada. É com base na razão, tá? A essa fé agora que eu chamo de religiosa, é aquele momento que diz, tá, tudo bem, eu sei de tudo isso,
Eu estou trabalhando isso. Eu estou trabalhando a expansão da minha consciência. Mas tem coisas que eu não estou conseguindo sozinho. Tem coisas que eu estou precisando de amparo. Por quê? Porque quando se fala de expandir a consciência, não se fala em se tornar perfeito. É um processo. E esse processo, na maioria das vezes, ele é doloroso. Praticar o autoconhecimento é doloroso. E então é quando você recorre a esse momento de religiosidade. De pai, me ajuda a fazer o dever de casa? Pai, tá difícil. Tem horas que eu penso que eu não vou conseguir. Me ajuda a fazer esse dever de casa? Eu quero, pai, que um dia, quando for o momento de eu voltar para a pátria espiritual, eu volte com as minhas tarefas realizadas. E para isso eu estou precisando da sua ajuda. Entende? Então, é a isso a que me refiro. A essa união de trabalho minha espiritualidade e trabalho a minha fé em Deus. A minha união com Deus, a minha conexão com Deus. Com a espiritualidade, eu trabalho o quê? A minha essência. Com a minha religiosidade, eu trabalho o quê? O reconhecimento de que eu não sou o Criador, eu sou a criatura. E que eu posso recorrer a este que é maior que eu. Entenderam isso, gente? Ficou mastigadinho? Deu para a gente entender direitinho? Então, vamos pensar a respeito disso. Se a gente tem trabalhado esse momento de entregar nossa alma, de curvar nossa alma diante do sagrado, diante daquele que é maior que tudo, porque ele é o criador de tudo. Então, não há nada, absolutamente nada, que seja maior que ele.